Pois é, gente. Como eu disse que todos nós somos descendentes de Adão e Eva e de Caim, porque Caim é filho de Adão e Eva também, então nós somos sangue do mesmo sangue, carne da mesma carne, como diz na palavra. Se nós prestar atenção às escrituras, o que as escrituras afirmam, se nós prestar atenção que as escrituras afirmam, nós vamos aprender um monte de coisas, nós vamos mudar nosso comportamento, nossa maneira de ver as coisas e de entender. Nós vamos procurar entender melhor e ver melhor as coisas, que deixar de se levar por ilusão, por baderna, por confusão, por fofoca, por crítica, por lamentação, por comentário de coisa abominável que não tem nada a ver, palavra que não tem nada a ver, explicação que não tem nada a ver, incredulidade, incredulidade. Nós temos que deixar de parar, de ouvir, de entender, de acreditar em incredulidade, em ideologia, palavra sem futuro, sem nenhuma aplicação e sem serventia nenhuma. Você pensa que está servindo e não está. Você está seguindo uma tradição, uma coisa que não está lhe levando a lugar nenhum. Não estou dizendo que a tradição que o povo cria é proibido criar. Todo mundo tem direito de criar o que você quer. Agora segue quem quer. Agora você tem que vigiar para você não andar seguindo uma coisa que não está lhe levando a lugar nenhum e que não está lhe servindo para nada. Que não está lhe levantando para nada, que não está lhe animando, lhe resgatando, lhe revivendo para nada. Aí você é quem vai escolher se você quer viver ou morrer. Se você quer subir ou descer. Se você quer ir ou ficar. Se você quer levantar ou cair. Você é quem escolhe. Como que você vai escolher? Tomando as vigiando. Vigiando e tomando decisão, atitude certa. Atitude certa, prestando atenção para ver qual é as melhores maneiras como você deve viver para ser feliz, para viver bem, para viver tranquilo, para viver com a consciência tranquila, para viver com sua família saudável, feliz, para viver feliz, sem baderna na família, sem confusão, sem briga, sem discórdia, sem desavença, sem desunião, sem separação, sem morte, sem perda de um ente querido, sem baderna, sem guerra, sem vício, sem droga. Você quer viver uma vida assim, sem droga, sem vício, sem nada errado? Vive com Deus, vive na presença de Deus, que você vai viver. É por isso que eu digo que não viver com Deus não depende de religião e nem precisa. Quem tem que viver com Deus é você, ó. Eu mesmo, eu tenho que buscar Deus na minha vida, você, outro e outro e outro mais. Todos nós precisamos disso. Buscar a presença de Deus. O que é buscar a presença de Deus? Confiar, crer em Deus, entregar sua casa, sua família, seus planos, seus negócios, seus entes queridos, seu viver nas mãos de Deus e ter certeza que Ele vai lhe amparar, que Ele vai lhe defender, que Ele vai cuidar de você, que Ele vai lhe livrar, que você vai aprender e vai seguir e vai viver. Que você vai viver. Quando a gente vive na presença de Deus, você passa por dentro do fogo e não se queima. Você cai no abismo e não morre. Você cai no poço e não se afunda, não afoga. Você cai no mar e sai. É como disse a história de Daniel, ó. Lá em Daniel está dizendo essa mesma história que eu estou dizendo aqui. Daniel foi jogado na cova do leão, foi jogado no poço, foi jogado no fogo e não morreu queimado. Foi jogado no poço e não morreu. Foi jogado dentro da cova do leão e não se feriu. Por que ele não se feriu? Pela fé que ele tinha em Deus. A fé em Deus de Daniel era tão grande que todo o mal que tentaram fazer para ele só caiu para cima de quem tentou fazer. É por isso que eu digo, minha gente, escuta, veja bem, presta atenção. É por isso que eu digo que um ferro fere. É quem deseja o mal para nós recebe o mal de volta. Porque Daniel, ele foi perseguido e atraído e acusado e condenado e humilhado e tudo fizeram com Daniel. Mas toda pessoa que tentou fazer o mal para Daniel caiu no próprio abismo, caiu no próprio laço, na própria armadilha, na própria cilada. Até o rei mesmo se arrependeu
Ó, lá na história de Daniel tem ensinando a maldade, a bondade, o livramento e a salvação. As pessoas não aprendem. Ler a história de Daniel é para ser um mais comentário, só mais um comentário, mas eles não prestam atenção no significado da palavra. Por que que Daniel se salvou? Por que que Daniel caiu no fogo e não se queimou? Por que que Daniel caiu em cima do leão? O leão dormiu, em vez do leão comer o Daniel, o leão dormiu em cima do leão. O leão adormeceu. Foi o Daniel que adormeceu o leão? Foi Deus. Foi Deus. Por que que Deus adormeceu o leão? Por causa do Daniel, para proteger o Daniel. Porque o Daniel era fiel, acreditar em Deus. Assim é eu, é você. Se você pisar em cima de uma cascavel, ela não vai lhe morder, porque Deus vai lhe defender. Em vez dela lhe morder, ela morre, ela dorme. Eu já pisei em cima de cascavel. Vocês acreditam, minha gente? Eu já pisei em cima de uma cascavel, bem no meio da rodinha de uma cascavel de 18 envusga. Vocês sabem o que é envusga? É um chucai que tem no rabo da cascavel. História real que eu tô te contando, ó. Eu gritei, eu chorei, eu só faltei foi fazer cocô na calça. Tudo eu fiz, eu pulei, eu chorei, eu me arrastei pro chão, eu rasguei minha roupa e saí correndo, corri de lá do mato até em casa e minha mãe correndo atrás de mim. O que foi? O que foi? E eu gritando, meu Deus, gritando, eu tô morto, eu morri. Pisei no meio de uma rodinha de uma cascavel de 18 envusgas e a cascavel não me mordeu. Chega, meu pé afundou dentro do mói dela, chega, esquentou, cobriu meu pé com a rodinha dela e eu sacudi meu pé. E ela foi se estirando devagarzinho, saiu se estirando devagarzinho, e eu gritando, e minha mãe me segurou, e aí ela matou a cobra. Na época, eu era nova. Desde nova que eu sou perseguida e eu sou livre por Deus, porque Deus tinha um plano na minha vida. Eu já pisei em cima de rodinha de cascavel. Não foi só uma, não. Foi de várias. Eu nasci e me criei na roça, no mato, trabalhando, quebrando coco, capinando, trabalhando de roça, mais meu pai, mais minha mãe, mais meus irmãos. Pois é. É a mesma coisa de Daniel. Daniel foi jogado na cova do leão e se salvou. Em vez do leão comer o Daniel, ele dormiu e o Daniel dormiu em cima do leão. Daniel foi jogado no fogo e se livrou por causa da fé. É dessa fé, minha gente, que eu estou falando para vocês. É da mesma fé que Daniel sentia por Deus. É essa fé que nós temos que sentir. Para nós ser livres dos perigos. Para nós ser livres das ciladas, das armadilhas, das tropeços, da matança, da inveja, da traição, da perseguição. Nós temos que ter a mesma fé que Daniel tinha em Deus. Nós temos que buscar essa fé. Ter essa fé. Nós temos que ter fé que o inimigo arma a arma de fogo para nós e não dispara. Ele desiste. Porque isso já aconteceu comigo também. O ladrão, o bandido, o assassino, botou arma na minha cabeça e disse para mim que ele era bandido. Ele era bandido perigoso e ele não tinha medo de atirar em minha testa, não. Com a arma na minha testa aqui. E eu disse, tu é um homem do diabo? Tu é um bandido perigoso e eu sou uma mulher de Deus. Se tu ser homem, atira. E ele tirou a arma e me chamou de louca. Enquanto o louco era ele. Ele me chamou de louca e foi embora. Disse, ela é doida, essa aí é louca, maluca, doida. E eu fiquei para a honra e glória do meu Deus e ele foi embora. O louco, o malandro, o doido. Que ele que é o doido, que ele estava envolvido no mundo do crime, da droga, da bandidagem e da roubalheira. E eu não. Eu não era doido, nem sou doido, eu sou boa. Minha gente, se eu for contar minhas histórias de salvação, de livramento para vocês vão entender o porquê que eu tô aqui falando, ensinando vocês. Eu não tô ensinando vocês aqui querendo ganhar dinheiro, querendo ser visto, mas se eu ganhar, seja bem-vindo. Eu agradeço quem fizer meio de eu ganhar. Eu agradeço e peço a Deus que Deus salve e proteja a família, a casa e a pessoa que fizer meio de eu ganhar dinheiro. Porque dinheiro vocês sabem que a gente precisa, né? Todos nós precisamos de dinheiro. Se vocês quiserem, dá like, se através do like eu ganhar algum dinheiro, dê. Eu fico muito feliz e grata. Eu sou grata por vocês e agradeço a Deus por vocês e peço para que Deus abençoe sempre vocês. Mas eu não estou fazendo isso aqui só para ganhar dinheiro. Eu estou fazendo para despertar o mundo, a fé, para abrir os olhos das pessoas que estão